Eu sou o delegado Lecoq e hoje é o primeiro podcast da Escuderia Detetive Lecoq Nacional, né? Hoje o entrevistado aqui é o Renato Sivuca, né? Que é o filho do nosso saudoso José Guilherme Godinho, né? O Sivuca, que foi presidente da Escuderia Detetive Lecoq, também foi deputado estadual, né, entre outras coisas, né? Eu vou voltar a isso aqui. Estamos também aqui com o nosso amigo e irmãozinho também, o Américo França, que já tem um canal aqui na Rede Ambiente TV, né, jornalista. O programa dele é Políticas em Foco. Certo, né, Américo? Tá certo. Então vamos começar aqui. Eu queria antes de colocar uma introdução para vocês, falar sobre a trajetória do nosso Sivuca, né? E eu podia até citar, Renatinho, aqui uma passagem daquele livro ali do Barra Pesada, do Otávio Ribeiro, né? Que ele faz uma introdução que eu acho brilhante do seu pai. Você deve ter lido, né? Mas eu vou relembrar aqui. Ele apresentou seu pai da seguinte forma: que o Sivucão foi um tira barra pesada, né? Com 1,90 m de massa, né, bruta, com muitos quilos de coragem, né? Estimado pelos colegas e veteranos da polícia e superestimado, né, pelos bandidos, né? Eu achei essa frase, essa colocação sensacional. Mas eu vou colocar aqui a passagem, porque o Sivuca foi uma pessoa muito controvertida, né? Então, a gente precisa saber muitas coisas, né? Como é que a vida do Sivuca, algumas passagens que a gente desconhece da vida do Sivuca. Então, só para a gente ter uma noçãozinha aqui, eu vou colocar uma pequena biografia do Sivuca, para a gente ter uma ideia da sua trajetória. E se você quiser, depois você acrescenta para a gente, né? Ou faz algum comentário a respeito, né? Tem umas coisas que eu não conhecia, né? O Sivuca, ele nasceu em 22 de setembro de 1930. Então ele é um virginiano, né? Isso eu não sabia. Nordestino, também não sabia, nasceu na Bahia. Deixa eu fazer a passagem aqui que eu escrevi aqui. Ele foi limpador do campo de futebol do São Cristóvão, faxineiro na Casa de Peles, Canadá, trabalhador braçal de Feira Livre, trabalhava no Cais do Porto, ajudante motorista de caminhão Transporte Avante, em 1952, Polícia Especial. Em 1953, detetive da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Se formou em Direito pela Nacional de Direito, UFRJ. Delegado de Polícia. Deputado estadual, escritor, né, e professor da Academia de Polícia. Ele tem mais alguma coisa que eu esqueci, Sivuquinha? Vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, doutor Antenor, doutor Escuderi, que me fez. É um prazer imensurável estar com todos aqui, a presença de pessoas ilustres, aos lecoquianos, aos admiradores da Escuderia Detetive Lecoq, as pessoas que realmente conhecem sempre que foi a verdadeira intenção da escuderia, no sentido de filantropia, e melhor ainda poder retratar a história do meu saudoso pai, a qual eu tenho um orgulho extraordinário.
Doutor Scuderi, ele realmente foi uma figura extraordinária para a gente, ele foi uma figura que nos empenhou, nos inspirou. E agradecer, primeiro de tudo, ao Senhor Jesus por hoje eu poder fazer essa explanação a respeito do meu pai. Sivuquinha, deixa eu te fazer uma perguntazinha. Vocês eram quantos, a família lá? Vocês eram quantos? Bom, de filhos, né? De filhos. Já diz. Meu pai teve 4 filhos no primeiro casamento e eu sou do segundo matrimônio, o único filho do segundo matrimônio do meu pai. Então, assim, nós somos no total de 5 filhos dele. Sim, 5 filhos, né? Aí você me falou ainda há pouco que cada um tinha um apelido. Vamos lá. Era engraçado porque, assim, meu pai, muitas pessoas que conheceram ele não a fundo, imagina que ele era uma pessoa truculenta, uma pessoa sim. brava, pessoa, enfim, com diversas qualidades ou adjetivos que não seriam muito bem utilizados. Mas quem o conhecia bastante sabia que ele era uma pessoa muito dócil, respeitava muito a família e era uma pessoa divertida, brincalhona. De maneira que eles apelidavam lá os filhos. Então, o nome dos filhos eram Guilherme, o Guilherme, que já teve sua passagem, Guilherme, e tem Silvio, Mauro, Wagner e eu, Renato. Mas os apelidos que ele tinha dado era Fulesco, Suduca, Xepa, Michuruca e Babalu. Então são os nomes que ele dava os apelidos que eles davam pra gente lá. O bullying não pegou ali, né? Naquela época não tinha essa história muito de bullying, não. Pelo contrário, a gente queria mais interagir, né? Com aquilo lá, e a gente levava sempre na brincadeira, que sabia que era uma forma carinhosa que ele tratava a gente. Inclusive, você estava me falando que no livro, né, que é o Bandido Bom é Bandido Morto, né? Quem fez grande parte dos desenhos, né, foi o Guilherme, né? Sim, foi meu irmão Guilherme, meu saudoso irmão Guilherme, meu irmão mais velho. E ele desenhava muito bem. Tem umas histórias, inclusive, que quando eu era criança, desenhava junto com ele, a gente fazia tipo uma luta com desenhos, mas isso é uma outra história certo. Que é bem legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que as pessoas às vezes sempre fazem, por que Sivuca, né? Porque o apelido Sivuca. Bom, eu quero deixar claro aqui que muitas das histórias foram contadas por ele, não diretamente a mim, mas eu participava no dia a dia com ele, então pessoas iam na nossa casa e ele contava muitas histórias da parte da polícia. E nós éramos ouvintes, então eu ouvia diversas vezes aquela história. Então pode ser que tenha um detalhe a mais ou a menos que eu possa pecar aqui na hora de retratar. Mas o que eu me lembro aqui, e eu vou tentar ser um pouco breve, né, por causa de tantas histórias que ele tinha, mas o nome dele foi dado, o apelido, na verdade, foi dado em função de uma competição de lutas que havia na então Polícia Especial. Na Polícia Especial, ele entrou, como o senhor bem falou, em 1952. Em 1954, se eu não me engano, 1954, ele tinha 24 anos, e nessa competição de lutas eram por equipes. E os campeões de peso, né, que tinham assim, o maior peso da categoria, era o quase humano, e da outra equipe era o batistaca. Esses dois sempre finalizavam na competição. E na categoria do meu pai, que era mais leve, embora tivesse 95 quilos de músculo naquela época, ele, na categoria dele, já tinha passado. Só que o quase humano, o batistaca, que era da equipe dele, havia escorregado no trilho do bonde e quebrado o cotovelo, então ele não pôde participar da competição. E a pessoa que estava melhor preparada para lutar ainda era o meu pai. Só que é de um peso diferente, então era uma coisa meio que injusta. E quem ele ia lutar? Ele ia lutar com um quase humano. O quase humano tinha 2,12 metros de altura. Dizia que a cabeça dele parecia uma lata de 20 litros. Isso seria de tinta. O Telecat antigamente? O Cat quem? Exatamente, Cat Catscan era o nome da competição. Cat Can. E aí, uma das regras é que você, para ganhar a luta,
Ou não tinha muito esse detalhe de não poder muita coisa, não. Eles era assim, ou você caía fora do tatame, ou você quebrava algum braço, alguma coisa, aí a luta parava. O fato é que não tinha tempo. Então era luta o tempo todo, o tempo todo. E meu pai foi pegar logo o Quase Humano. Como eu falei, o Quase Humano Quase humano. era muito grande, embora fosse muito mais velho. Já tinha uns 52 anos, 53 anos. E meu pai falou, cara, não tem jeito, eu vou ter que treinar, vou ter que lutar com ele. E foi lutar com ele na competição. Quase Humano esmerilhou, não tinha como, esmerilhou o meu pai. Mas meu pai foi tolerando aquilo e começou a ver que o Quase Humano estava cansado de bater. E teve uma hora que o Quase Humano foi tentar empurrar o meu pai para fora do tatame. Meu pai sentiu a maldade e aplicou um golpe onde ele jogou o Quase Humano pro lado de fora. Quase Humano zerado, perdeu a luta. Meu pai todo estrupiado ganhou a luta. Bom, ninguém acreditava. O Quase Humano, inclusive, queria voltar para bater dele e tal, mas aí ele já tinha perdido. Então meu pai conseguiu ganhar aquela luta. E naquela oportunidade havia o jornal Última Hora, havia a rádio, né? Já estava muito forte, né? Embora a televisão já não estava forte naquela oportunidade, na década de 50, né? Mas o rádio era muito forte. Então um repórter veio entrevistá-lo com um microfone e perguntou para ele todo quebrado, com a língua cortada, né? E veio perguntar para ele, como é que você conseguiu ganhar o Quase Humano? Ele era pentacampeão. Como você conseguiu? Aí ele falou assim, pô, levantaram ele, né? Os policiais levantaram ele, e o microfone estava próximo da boca dele, ele falou uma expressão que havia na época, de dizer que ele era fera, né? Ele falou assim, quando eu me invoco, porque estava cortado, é espeto. Espeto era essa expressão da época, como se fosse fera. Então ele... Quando eu me invoco... Quando eu me invoco é espeto. Aí o pessoal falou assim, então não se invoca não, hein? Não veio se invocar não, hein? E aí veio o nome Sinvuca. Tanto é que o Lecoq o chamava de Sinvuca. Todavia, alguns anos depois, ele foi baleado na Praça Mauá. E ele conseguiu, depois de ser baleado, ele conseguiu prender o próprio bandido que tinha baleado ele. Fernandinho, exatamente. E quando ele prendeu o Fernandinho, os repórteres vieram e falaram... vamos botar ele na primeira página do jornal. E tiraram foto dele, estava sem camisa, cheio de sangue, né? E botaram ele na página do jornal e perguntaram assim, mas quem é esse daí? Pô, esse cara forte desse jeito deve ser o Tarzan. E Tarzan já havia esse apelido na Polícia Especial, que era dado ao Wilson Viana, o Capitão Asa. Talvez alguém lembre aqui. Não é nem da minha época, eu sei por causa das histórias, né? Então era o Wilson Viana, porque o Wilson Viana, o Capitão Asa, ele era o dublê do Errol Flynn, que era o Tarzan de verdade lá dos Estados Unidos, que ele, quando vinha pra cá... Que legal. Quando vinha pra cá, o Errol Flynn tinha ele como dublê, o Tarzan. Então o apelido do Wilson Viana era o Tarzan. Então falaram, não, esse não é o Tarzan não, esse é o Sinvuca. Aí o jornalista botou na capa do Última Hora, em letras garrafais, Sivuca, o Hércules da Polícia Especial, após tomar 3 tiros, ainda prendeu o bandido. Pô, sensacional. Aí o nome Sivuca ficou ali no jornal. Sivuca. É isso. Desculpa demorar muito ótimo, tempo isso daí, mas é uma história. A gente não sabia, importante. Enriquecendo, né, o que a gente sabe sobre o Sivuca. E o Sivuca, como você falou, é uma pessoa assim, meia, digamos assim, a gente controvertida, porque se pensa que ele tem essa parte de violência, essas coisas todas. Mas, como todo virginiano, ele tem um lado sensível. A minha pergunta é a seguinte, você se lembra de alguma parte, alguma história onde essa... a sensibilidade ela foi colocada assim para fora? Algum episódio? Bom, tiveram vários episódios que eu via essa sensibilidade. Meu pai era uma pessoa assim, muito carinhosa, familiar. Meu pai não bebia. Meu pai, ele não bebia até por causa de os outros episódios da infância dele que ele pegou malária e... Ele pegou malária e na década de 30, como o senhor bem falou aí, ele era da Valença, Bahia, né, da cidade de Valença, e ele pegou malária. E naquela época, para você curar de malária, pelo menos era o que ele dizia, eu não sou médico, mas pelo menos era o que ele dizia lá, que foi utilizado, a mãe dele utilizou estricnino
para ele para botar. Estricnina é veneno, né? Então isso fez com que degradasse, de fato, o fígado dele, o organismo dele. Então ele não podia beber. Então ele não bebia e ele sempre prezou pelo lado familiar, pelas senhoras. Tanto é que na escuderia tinha as irmãzinhas que ele chamava, né? Então você via muitas vezes esse foco. Agora, a parte da família, a gente via de animais, não só de pessoas, mas como de animais. Ele prezava muito pelos animais, cachorrinhos, gatinhos, enfim. Tinha esse lado dócil, sim, dele. Sim. Mas tinha o outro lado, que era o lado que ele não admitia que essas figuras deixassem de ser protegidas. Então, se de alguma maneira, contrária à lei, essas pessoas poderiam ser barbarizadas, acredito eu que o Espírito Santo venha a atuar no sentido de proteger aquelas pessoas e utilizá-lo como instrumento. Então, sendo assim, eu acredito que essa parte do dócil fica para as pessoas, dos cidadãos de bem. Aqueles que venham prejudicar e manifestar essas barbaridades que possam vir contra as pessoas de bem, aí ele era um pouquinho diferente. Eu vou te fazer uma indagação. Ele veio na política com um jargão que é bandido bom é bandido morto, né? Mas ele não utilizou umas coisas que eu acho que na política, e você que já fez essa parte, ficou com ele muito tempo nessa parte da política, porque ele é nordestino, né? Ele veio com 7 anos, veio com 7 anos para o Rio de Janeiro. Pois é, ele é nordestino. Nordestino, ele morou em Morro. Sim, ele quando veio morar aqui em 1937, ele foi morar primeiro no Morro do Telégrafo, em São Cristóvão, e quando ele chegou aqui, ele Mangueira, Tuiuti? Tuiuti, depois foi Tuiuti, exatamente. E ele, quando chegou aqui, ele era o caçula, de 17. Exatamente. 17º filho de uma família. Mas ele nunca chegou na política e falou, eu sou nordestino, né? Eu fui morador de Morro. Embora, né, ele podia até... Eu sou mestiço. Né? Ele podia ter usado essas... Nunca fez essa propaganda. Não é? Nunca fez essa propaganda, não era realmente a... Eu vou te colocar... Você já deve ter... Porque existem 2 livros que a gente usa muito quando fala do Sivuca, né? Que é o do Otávio Ribeiro Barra Pesada. Otávio Ribeiro, né? E tem o livro que ele fez, né? Que é o Bandido Bom é Bandido Morto. Sim. São épocas diferentes, né? Sim, sim. Né? E você se recorda da crônica que ele colocou, que ele escreveu, que é o Pacote de Biscoito? Sim, é uma das crônicas que são muito boas. É que aí que tá, né? Para você ver a questão da pergunta anterior. Da sensibilidade da dele. Sensibilidade dele, exatamente. Virginiano, né? Eles estavam numa operação, eu não me recordo agora exatamente qual era o local que a operação estava. Lecoq estava presente. Sim, Lecoq estava presente. Inclusive chefe, né? Meu pai tinha um carinho extraordinário pelo Milton Lecoq de Oliveira, detetive Lecoq, que saiu da Polícia Especial eles saíram da Polícia Especial e foram para a Polícia Civil, quando foi extinta a Polícia Especial em 1959, e foram ser detetives, né, daqui no antigo estado da Guanabara. Nessa operação, eles estavam procurando uma pessoa específica e tal, e tinham muitos policiais diferentes que não se conheciam. Então tinha até a história, que uma história misturada por causa da senha Sapo na Lagoa, né? E meu pai estava questionando e tal, e passou um senhor... Um senhor com a pele escura, com cabelos grisalhos. Exato, com a pele escura, com um saquinho de biscoito. E ele abordou o rapaz e ele falou, olha, como é que é? Preciso da sua identidade e tal, se apresente. Ele, não, vim aqui, eu sou um senhor morador daqui do morro e tô levando um saquinho de biscoito para minha netinha ou para meu netinho. Acho que ele amassou os biscoitos. Foi fazer aquela... Foi abordar ele, né? Acabou, abordagem, e com toda a delicadeza dele lá. Né? E acabou ele... Esse então senhor
utilizou do artifício do pobre coitado, né? E meu pai se sentiu muito mal. Ele falava assim, deixa eu te lembrar, que eu tenho 2 filhinhos que ele só dorme quando eu chego com uns pacotinhos de biscoito. Aí eu tenho uma filha que está grávida, a minha mulher está grávida. E acho que o Sivuca começou a se derreter, né? Sim. Aí eu acho que chega o Lecoq, aí dá um bote no malandro e fala assim, valeu, Sivuca! Esse é o biscoito, lugar-tenente do Buck Jones. Aí eu acho que o Sivuca tomou um choque, né? Falei, cara, você é o biscoito? Né? Aí ele falou, não é? Se jogar o negócio e colar, tudo bem. Ele recebeu uma bofetada do Sivuca, né? Isso é para você não ferir aquilo que eu tenho de mais importante, meu coração. Você vê, foi censurado pelo Lecoq, né? O Lecoq falou, pô, Sivuca, não faça isso, não se deve fazer isso. Isso é artimanha de todo malandro, que é a dissimulação, né? Então, isso aí é uma aula, né? Porque já falava um professor lá de Portugal, que mais importante que a teoria é o conhecimento do terreno, meu irmão. Então, em várias situações, né, do dia a dia nosso, né, apesar que é importante a teoria, mas a prática é imprescindível, né? E quem tem a prática no crime é a polícia. Né? Você falou do batismo aí, que ele foi batismo de fogo, sim, né? Sim. Quando ele entrou na polícia, né? Então, esse batismo de fogo, ele passa, você consegue nos recontar isso aí, como é que aconteceu, ou você se recorda? Sim, eu me recordo. Tem uma leve lembrança, mas acho que as partes mais importantes eu consigo me recordar das histórias que ele contava. Então, ele era motorista, como você bem colocou no início, uma das questões que ele era motorista. E nessa oportunidade ele estava prestando serviço para o presidente da IBM, olha isso. Sim, tem uma passagem, inclusive, toda essa trajetória dele, que ele salva o filho do presidente da IBM. Sim, né? Então isso aí, ele já tinha uma vocação de ser herói, né? É verdade, né? É verdade. Então assim, ele é como se fosse um bico, né? Ele fazia um bico porque o salário da polícia era muito baixo. Tem até umas fotos do livro dele onde ele está. Exatamente. Uma maldição, né? Dessa. E aí ele tinha que fazer o bico. O fato é que ele, quando chegava e. Eu ia falar da foto. A foto que ele está entrando numa casa ou num barraco para poder prender um bandido que estava dentro do barraco. Ele tá dando uma pesada e o pé dele tá calçado com uma sandália havaiana. Hoje a sandália havaiana é até uma marca famosa, né? Mas na época não era uma sandália comum. E, enfim, voltando à questão do batismo, ele estava dirigindo para o presidente da IBM que ia levá-lo em Niterói. Só que naquela época não havia a ponte Rio-Niterói. Para chegar em Niterói, você tinha que ir até Magé para poder chegar até Niterói. Então, quando ele estava passando pela Praça Mauá, ele viu... Estamos falando de uma história que tem 70 anos atrás, né? Ele viu em pé o Zacarias. Zacarias era um dos policiais especiais também. Zacarias grande, né? E... não tinha muita cultura naquela época, o Zacarias. Até para a polícia especial não precisava ter muita cultura. Getúlio Vargas queria que tivesse saber bater e ser muito forte, porque era um pelotão de força que o Getúlio Vargas tinha. Então estava lá o Zacarias e meu pai olhou, estava num sinal parado e falou: Zaca, o que você está fazendo aí, rapaz? Aí ele falou assim: não, é que tem um cara aí que disse que ia me matar hoje, eu quero ver se ele me mata mesmo. Bom, aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o presidente lá em Niterói e volto. Tá bom. E quando ele voltou, o Zacarias ainda estava lá e parou o carro e começou a trocar ideia. Daqui a pouco me aparecem 4 pessoas, 4 rapazes, e fala assim, um comentando com o outro, olha lá, tudo bundão, tudo safado. Meu pai olhou pro Zacarias e falou, Zacarias, você conhece eles? Ah, Zacarias, não, pô, tá tratando a gente desse jeito, de graça. Aí ele falou assim,
acho que você deveria falar com ele, Zacarias. Não estou entendendo qual é desses caras. Aí o Zacarias, eu vou perguntar. Aí, rapaz, você conhece nós? Aí os caras, conheço sim. Vocês são policiais e... Duas bichas. Eram quatro. Vocês, quatro marginais e vocês são dois gays, vamos dizer assim, né? Aí o meu pai olhou pros quatro esmirrados, e falou assim, Zacarias, eu vou brincar aqui, né? Deixa comigo. Aí ele falou assim, e eu vou matar. Aí quando meu pai deu o primeiro passo, esse rapaz falou, e vou matar os dois, e puxou o revólver. Aí meu pai, embora estivesse armado, se sentiu rendido e falou, olha, não tem como chegar junto deles assim. E começou aquele trocar ideia com o marginal no sentido, olha só, vocês são quatro, eu sou só um. Sendo só um, talvez vocês ganhem de mim, vamos entrar no embate de luta aqui. Aí ele falou assim, imediatamente ele respondeu, olha, você é um leão, como é que nós quatro vamos ser estrucidados por você? Não tem como enfrentar você, eu vou matar. E meu pai, não deu certo, né? Então vamos fazer o seguinte, olha só, eu também estou armado. Vamos, eu e você, ficarmos de costas, um pro outro, damos 10 passos. Aí ele, tu tá achando que isso aqui é bang bang, rapaz? Não é assim não, eu vou matar mesmo. Aí meu pai, caramba, não deu certo, né? Ele não matava. Ele não matava, tava ali tocando aquela... e aí o fato foi que o Zacarias teve uma hora que gritou. Ele falou, Sivuca, cuidado. Quando ele olhou para outra direção, tinha um quinto marginal que atrás do carro deu um tiro. Quando ele viu que ia levar aquele tiro, ele deu aquele salto. Meu pai deu um salto, a reação do meu pai foi saltar. A bala pegou na canela dele, na batata da perna. Ele deu uma pirueta, caiu de cócoras e aquele que estava primeiro armado colocou as armas atrás do ombro dele e assim, por trás das costas dele e deu outro tiro, deu mais 2 tiros. Um entrou pela clavícula que saiu do outro lado e a outra bala foi passando por baixo das axilas, queimando toda a parte de baixo do braço. Meu pai deu caiu, pensou e falou, caramba, tomei já 3 tiros, eu tô vivo. Aí aquele espírito saiu de cima dele e ele foi pra cima do cara, o cara apavorado, não deu os tiros, pegou o cara e aí finalmente amassou, os outros fugiram, os outros marginais fugiram, o Zacarias tentou ir até o terceiro, quando voltou ele disse, olha, vamos ter que acabar com esse cara aqui, não vamos deixar esse cara viver não. Até porque, olha só, quis matar a polícia. Aquela época tinha uma estrutura diferente, né, de raciocínio, enfim. O fato foi que... Pois é. Aí o meu pai, cheio de sangue, prendeu era o Fernandinho, né? Que falando agora, né? Falou assim, Zaca, aperta na cabeça desse filho da mãe. Ele falou, eu sou o Fernandinho, traficante. Já matei 5 e você vai ser o 6º. Tá vendo? Esse era o pobre coitado que estava lá sendo preso. Aí o meu pai segurou ele e falou assim, Zaca, aperta na cabeça desse cara. Aí, quando você sabe que vai morrer, você não vai ficar parado esperando, né? O cara tava desesperado. E aí o Zaca foi lá e deu o tiro, pegou na orelha do cara. Aí meu pai começou a dizer, Zaca, tu é burro pra caramba, me dá esse revólver pra cá. Aí botou bota na boca dele. Aí deu na boca dele, saiu pela bochecha. Zaca, me dá esse revólver aqui. Aí quando meu pai foi botar na cabeça do cara, clique, aí não tinha mais bala. E aí chegou o exército e botou um fuzil na cabeça do meu pai. Ele falou assim, larga a arma. Aí meu pai, putz, peraí, a polícia também larga a arma. Bom, largou a arma aí. Total. O Fernandinho foi pro hospital, né? Meu pai apareceu os jornalistas, que é aquela história que eu te contei por causa do apelido, né? Meu pai foi autuado, processado e condenado. E o por excesso de legítima defesa. E o Fernandinho saiu porque ele se disse amigo de um juiz lá. Né? Ele teve um juiz lá, que eu vou até botar o nome aqui, juiz Pinto Falcão. Né? Ele se disse amigo. Né? Qualquer coincidência com os fatos que acontecem hoje é ficção, tá, gente? Ficção. Importante, só para a gente finalizar, é que quando ele vai para o hospital, ele vai sem arma. Não sei se você recorda disso, né? E ele ficou apavorado. Naquele tempo ele já tinha a preocupação. Estou indo para um hospital, estou desarmado, pode acontecer alguma coisa ruim comigo. Olha, naquele tempo. Estamos falando em 1950, alguma coisa aí. E ele ficou surpreso porque apareceu lá
um detetive e deu uma arma para ele, só esconde aqui para o médico não ver. Aí ele nem conseguia dormir, nem com sossega-leão que davam para ele, né? E, fica calmo que a enfermeira é nossa, né? E vai me render aqui o Euclides, que já era a turma do Lecoq, né? O importante que a gente tem que colocar é que nasce aí um espírito de corpo, né? Tem que existir, coisa que já não se vê muito, né? O espírito da solidariedade, porque só o polícia sabe pelo mal que pode acontecer com ele, você lidando com bandido, né? E esse detalhe, eu acho, né, é uma coisa que é marcante, né? Esse espírito de corpo, que aí ele começa já a se envolver com o grupo de Lecoq, né? O grupo de Lecoq, não sei se você sabe quem fazia parte. Eu vou citar aí, você vai falar. O Pedro Lanzieri Marinho fazia parte. O Chocolate. Euclides. Doutor Euclides Nascimento. Euclides Nascimento. Jaime de Lima. Jaime de Lima. Hélio Guaíba. Tio Guaíba, legal. Sim. Um abraço pro Guaibinha, Elinho, meu querido irmão. Abraço pro Jaiminho, meu querido irmão. Jaiminho não pôde vir também, né? Jaime de Lima, um dos 2 homens de ouro. Mas, Jaiminho, vem na próxima, tá? Então, esse era o time. O doutor Luiz Mariano. Luiz Mariano veio depois, o Hélio Vígio veio depois, né? Uhum. né? O Luiz Mariano, né? Que era chamado Paulista, não é? Cartola. O Cartola, né? Cartola, exatamente. Teve o Hermenegildo... o Jacaré. Jacaré. O Jacaré. Não podia deixar de falar do Jacaré, né? Sim. E esse grupo, né? Tirou muita coisa ruim aqui do Rio de Janeiro, né? Limpou a cidade, fez um trabalho de profilaxia, né? Que a gente reconhece. Mas em 64 acontece a morte de Lecoq, né? Então, você pode... uma coisa que fica meio em suspenso, né? Porque no livro ele conta detalhes de como é feita a perseguição, que eles estavam atrás do cara de cavalo, que o Lecoq já queria se aposentar, né? Mas que ele foi numa audiência, aí ele retorna da audiência, o Sivuca vai para checar uma outra informação. Da onde o cara de cavalo estava. Aí ele não consegue ficar junto, aí sai o Lecoq foi depor. No carro do Hélio Vígio, um Fusquinha, né, que não tinha nem viatura para sair. Né? Cujo Cartola que estava dirigindo. Tinha o Aníbal Beckman, o Cartola. Né? Uhum. Tinha o Lecoq no banco do carona. Sim. E atrás estava o Vígio. Sim. Né? E tava... O Vígio tinha, doutor Hélio Vígio, saudoso, doutor Hélio Vígio, ele tinha pouco tempo de polícia também. Pouco tempo de polícia. E quem resolveu o problema de sequestro no Rio de Janeiro em 1982, 84, a época do Brizola, que a criminalidade explodiu. Foi um marco. O doutor Hélio Vígio foi um marco na divisão anti-sequestro daqui do Rio de Janeiro. Sim, sim. E nesse episódio, né, eles fecham o carro que estava sendo dirigida por um taxista, que era o Ferreira lá, naquela, não sei o que, Sampaio, né? Não, é na Teodoro da Silva. Teodoro da Silva com a... Vila Isabel. Bom, não sei qual era a perpendicular, esquina, né? Aí eles param e deixa em suspense que ele foi atingido por 2 tiros. Ele falava alguma coisa com relação a isso? Sim, bom, é um episódio também que foi marcante na vida do meu pai, foi a morte do Lecoq. Em 1964, exatamente como o doutor Escuderia acabou de dizer, houve uma busca e tomou conhecimento depois, o Lecoq, depois de ter ido depor, ao voltar à vigilância, delegacia de vigilância, eles descobriram que o cara de cavalo, que era um bandido, mas naquela oportunidade não era um bandido assim muito famoso não, mas ele estava se crescendo, ele estava começando a se envolver com a área de tráfico e tal, e estava começando a crescer, e com certeza eles já queriam prender já o cara de cavalo e descobriram... Ele era traficante. No início ele era punguista. Punguista é pickpocket, batedor de carteira. Então o cara de cavalo, ele estava crescendo já no crime. O fato foi que Lecoq
descobriu onde ele estava. Fazia, parece que parte aí com o dono da noite. Parece que trabalhava nessas boates, essas coisas assim. Não, o que o pessoal fala que ele fazia e que o Sivuca falava que a imprensa fala isso erradamente, que ele estava fazendo segurança de ponto de bicho. Leão de chácara também. Que a imprensa dá a entender que estava fazendo essa segurança de ponto de bicho. Entendi. Mas nessa trajetória aí, ele deixa um pouco em suspense que um tiro foi dado pelo cara de cavalo, que foi de uma 45. Eu soube pelo seguinte, quando eles fecharam o Cartola, meu pai dizia que o Cartola ele era um excelente motorista, mas motorista para madames. Ou seja, ele era muito delicado para fazer as coisas. E houve uma abordagem não muito eficiente. Ele fechou e ficou de frente para o marginal. Né? Ele não fez a abordagem hoje muito mais habilidosa, que seria uma abordagem por trás, onde mandasse sair. Ele fez pela frente e o Lecoq saiu pelo banco do carona, empurrando assim a porta, né? Ele empurrava a porta. E o cara de cavalo que estava no banco de trás, pelo menos as informações que tem são nesse sentido, estava no banco de trás do taxista, colocou o revólver, ou a 45, a pistola 45, no ombro do taxista e deu o tiro. Inclusive estourou o tímpano do Ferreira com o disparo da arma. Eu não sabia disso. A arma, a bala, o projétil acertou o pulso do Lecoq. Quando acertou no pulso do Lecoq, ele resvalou e pegou na carótida. O Lecoq caiu naquele momento morto. Quando os outros policiais que estavam no carro viram que começou o tiroteio... Mas esse disparo, então, foi da arma do cara de cavalo? Da arma do cara de cavalo, que fez o primeiro... Quando ele acertou primeiro no pulso dele, acertou depois a carótida. E o cara de cavalo... o Lecoq havia caído já morto. Quando os outros policiais viram que começou o tiroteio, eles já estavam até com armas e saíram do carro. Quando saíram do carro, começou o disparo. E dos disparos da arma acertou o corpo do Lecoq já no chão morto. Ah, entendi. Então foi essa a versão que eu entendo, né? Em que me já foi passada. Já estava caído. Já estava até morto. Foi nesse sentido. Várias versões naquele momento, né? Tal, entendeu? De dizer, inclusive, que tombou através da arma de um companheiro acidentalmente. Vamos fechar aqui. Então, realmente esse disparo aconteceu depois que ele já estava caído de fora do carro, do carro, né? O Fusca, né? Que era do Vigio, né? Nesse momento, o cara de cavalo fugiu, viram que o Lecoq estava morto, foi um momento muito triste. Inclusive, já estava com vários disparos, porque o cara de cavalo provavelmente não devia estar só com uma arma. O Fusca levou vários tiros, né? E o cara de cavalo fugiu. Levaram o Fusca lá para a delegacia de vigilância. Meu pai já tinha voltado numa operação achando que o cara de cavalo estivesse em outro lugar. Se eu não me engano, foi a única operação que meu pai não estava. Foi essa. Meu pai ficou muito sentido com a morte, né? Inclusive, meu pai ficou aborrecido, inclusive, com um governador da época, que era o Carlos de Lacerda, que eu vou dizer, foi um excelente governador, pelo histórico que ele teve. Se eu não me engano, talvez tenha sido até em questões políticas, um dos melhores governadores que nós já tivemos no estado do Rio de Janeiro. Sim. Mas meu pai ficou muito aborrecido porque no enterro ele não foi. O Lacerda preferiu fazer uma parte política e não foi lá no enterro. Enfim, o cara de cavalo fugiu, mas tinha uma amante que era prostituta, e essa amante, os policiais investigaram, e nessa oportunidade houve um banho de sangue nos bandidos do Rio de Janeiro, para saber onde estava o Lecoq, onde estava o cara de cavalo. E a polícia queria acabar, porque o cara de cavalo deixou de ser um marginal chulé para um grande bandido que matou o rei da polícia da época, né? Então, toda a polícia estava em cima, a não ser um outro policial, que era um ícone da polícia naquela oportunidade, que era o detetive Perpétuo. O Perpétuo de Freitas. E o Perpétuo dizia, na imprensa, falava: cara de cavalo, se apresente a mim que você não será morto.
Havia não digo uma rivalidade, mas havia uma disputa de prisões. Inclusive, na oportunidade, o jornalista Flávio Cavalcante, os mais antigos vão lembrar aquele 1 minuto pro comercial, né? O Flávio Cavalcante. Momento maestro, 1 minuto pro comercial. Exato. Isso aí, né? O Flávio Cavalcante, com a prisão do Mineirinho, estavam disputando para saber se era o grupo do Lecoq ou o grupo do Perpétuo que tinha prendido o bandido Mineirinho. Que era eu não quero misturar muitas histórias, mas a gente acaba lembrando de uma coisa na uma outra, coisa né? puxa a outra. Mas enfim, é uma outra história dessa daí. Então o Perpétuo, que era um outro policial de uma outra equipe, um bom policial, por sinal, se vestia muito bem, era um policial muito bem relacionado. Muito bem relacionado, não só na polícia, como na política, como no poder judiciário, enfim. Disse que para a imprensa, olha, o Lecoq, o cara de cavalo, pode se apresentar que ele não será preso. E o pessoal, os amigos do Lecoq falaram assim, olha, quem tiver na frente vai levar junto. E aí começou a ter um problema na corporação, né, nesse sentido. Mas acabou com que o grupo do Lecoq descobriu onde é que ele estava. Lecoq estava na casa dessa prostituta. Cara de cavalo. Perdão. Cara de cavalo estava na casa dessa prostituta em Cabo Frio, num local onde hoje... A Neuza Peixe Frito. É exatamente o nome dela, lá em Cabo Frio. Onde hoje esse local é Búzios. Na época não era emancipado. Entende? Búzios não era... A armação de Búzios, né? Não era emancipado. Foram lá e cercaram a casa. Falaram, cara de cavalo, se entregue que a gente vai lhe prender. Aí o cara de cavalo começou a dizer que não ia se entregar. Resistir, né? Resistir. Aí era tudo que eles queriam, né? Que ele resistisse também. Se ele se entregasse, não dava. Eles queriam mesmo que ele resistisse. O fato foi que não esperou muito tempo. Aí, pela história que eu entendi, pela versão que eu tenho, é que o Luiz Mariano foi entrar por trás, pelos fundos da casa, e o meu pai foi entrar pela frente, né? Quando os dois se encontraram, tanto o Luiz Mariano quanto o meu pai, na casa, o cara de cavalo passou pelo meio, correndo, tropeçou e caiu no chão, e já com a pistola para ele buscar, ele falava, ele já sequelado em função das drogas, né? Falava, mata, 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 um gesto diferente, né? Aí ele falou assim, não precisa nem falar duas vezes, não precisa nem falar duas vezes. É preciso que se diga, na cara tudo dele isso mesmo, foi desfigurar, né? Sem dúvida. Aí o doutor Luiz Mariano, pela versão que eu tenho, o doutor Luiz Mariano deu os primeiros 2 tiros de M1 nele. Aí deu os 3 primeiros tiros nele, e aí ele ainda estava vivo. Aí meu pai também deu os outros tiros. aí começaram os policiais vendo aquele tiroteio lá dentro, os policiais começaram a entrar. Pelo que eu entendo, pelo que eu soube, a contagem eram mais de 150 tiros. Descarregado mesmo. O umbigo do cara de cavalo foi parar na parede. Sim. Então, foi assim... Foi 61 tiros. Na verdade, essas coberturas eram feitas pelos jornais na época, né? Inclusive, foi a Última Hora que fez a cobertura, né? E relatou tudo isso em primeira mão, né? Sim. E relatando tudo. Aí as pessoas, às vezes, inventam, foi 200 tiros, foi 300 tiros, né? E tem... coisa é certa, o caixão estava pesado. Sim, o caixão estava pesado. Na verdade, é o seguinte, gente, você vê como é que é a mentalidade. Na América é o seguinte... Pergunta ao americano por que matou, eu falei, porque acabou a munição. Né? Aqui não, por que você matou com X? Você tem uma noção da quantidade de armamento bélico que foi levado para... Esse é uma caça humana, na verdade, porque é ou prender ou matar. Tá ali para prender ou para matar. Não se sabe o que vai acontecer. Mas eu achei até pouco, foram 61 tiros. Sabe qual o armamento? O doutor Luiz Mariano estava com a M1, o cara de cavalo devia estar com a 45. O Mariano estava com uma Thompson submetralhadora. Tipo lata de goiaba. Lata de goiaba, né? Aquelas da época dos... Submetralhadora. Dos intocáveis, do poderoso chefão, enfim. Duas M1, fuzil M1 americano, você tinha 2 INA, cada rajada da INA 30 tiros. Então, você tinha metralhadora, espingarda, calibre 44. Entendeu? Então, se você contar, você tem mais ou menos 7 armas, fora as
a de porte pessoal, revólver e pistola. Então, se você computar a quantidade de tiro de cada uma desse armamento bélico que foi levado, morreu com pouco tiro, muito pouco tiro. Foi a captura, não houve a captura, mas porque houve a resistência, mas foi um sucesso de diligência, porque na casa não só tinha o cara de cavalo, tinha a peixe frito, como eu já tinha falado, tinha os pais todos vivos, né? Só foi morto o cara de cavalo, né? Então, pela incursão, pela diligência, foi uma diligência de sucesso. O alvo era... Eu vejo, vou cara de lembrar cavalo. para a gente que é o primeiro podcast, né, da Escuderia Detetive Lecoq. Aqui nós estamos entrevistando o Renatinho Sivuca, que é filho do nosso saudoso Sivuca, presidente da Escuderia, deputado estadual, escritor, autor de Bandido Bom é Bandido Morto, né? E dando continuidade, eu quero fazer um novo convite para você, para uma próxima. Nosso tempo, às vezes, eu sei que é muita coisa para ser falado, né? E eu vou tentar resumir o máximo assim de ideias, né? Porque vamos deixar alguma coisa para o próximo, mas eu queria que você falasse, porque isso as pessoas confundem muito, né? Confundem Escuderia Lecoq com 12 Homens de Ouro, Escuderia Lecoq com o Esquadrão da Morte. Então, eu queria que você me desse um panorama da sua visão do que o Sivuca falar, desses acontecimentos todos. O que é o Esquadrão da Morte? Sobre o que aconteceu com os 12 Homens de Ouro? O que foi os 12 Homens de Ouro? Né? Me dá um panorama sobre isso. Tá, vou tentar fazer de uma forma cronológica, né? Vamos lá. Primeiro, em 1964, Lecoq foi assassinado pelo cara de cavalo e a viúva, Dona Lili, era dependente, né, para mais uma vez a manifestação dos policiais no sentido de solidariedade, de corpo, né? da Inclusive época. Eu acho uma coisa bem interessante, um acróstico que meu pai fazia com a Escuderia Lecoq. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. S de escuderia, D de detetive, L de Lê e Coq, ele fez um acróstico exatamente com um dos objetivos da escuderia. S, ele botava assim, solidário. Detetive, né? O D, dedicado. Dedicação. L, leal. E C, companheiro. Então, muito legal isso. Essa parte é muito bacana, eu lembro que ele fez um acróstico nesse sentido. A Dona Lili ficou a viúva e eles queriam, de alguma forma, ajudar financeiramente a ela. Porque a pensão de detetive da época, que hoje, bem colocado, já não era essas coisas, se eu não me engano, nem tinha para ela se sobreviver. O suficiente para sobreviver. Porque cada um estava reivindicando politicamente a pensão. O Carlos Lacerda estava reivindicando e a parte federal também estava reivindicando porque ele foi da Polícia Especial. Sim, exato. Então estava uma briga de braço, né, para saber, e não saía a pensão. Pois é, e ela não estava conseguindo. Então, assim, o objetivo inicial da polícia, da escuderia, era de forma filantrópica, tanto só pegando aqui um pouquinho, na década de 90, a escuderia teve o Instituto Somareguama, lá de Petrópolis, onde com o aporte que vinha pecuniário para a escuderia, auxiliava de maneira extraordinária todos os integrantes desse instituto, que eram crianças com síndrome de Down e outras deficiências mentais. O que aconteceu com o instituto? Eu não sei, depois que quando saiu a escuderia, ela começou a ter outros presidentes, eu não sei sinceramente como é que foi dado esse instituto. Eu sei que esse instituto... Existe ainda? Não sei, sinceramente não sei. Eu sei que o nome chamava-se Instituto Somareguama e era em Petrópolis. E inclusive eu era garotinho ainda, eu jogava bola lá com eles, lá na escuderia, lá na rua Paula Ramos, na quadra lá em cima, era um barato. A gente se divertia. Para você ver como é que o objetivo da escuderia sempre foi a parte filantrópica. Bom, então em 1964 aconteceu esse episódio, foi criada a Escuderia Lecoq. O primeiro presidente, se eu não me engano, foi o Dr. Euclides, o presidente da escuderia, nessa oportunidade. Bom, o símbolo da escuderia, esse símbolo, era o mesmo símbolo que essa caveira com um EM, onde os esquadrões de motociclistas da Polícia Especial utilizavam atrás, e o EM era
classificado como esquadrão motorizado. Motorizado. Por causa das motocicletas, né? Enfim, esse era o objetivo. Só que, como a instituição foi crescendo muito, Mais de 3 mil pessoas, representações. e acaba, em outros estados, inclusive, né, acabou com que a organização não fosse muito bem filtrada e outras pessoas utilizavam para fazer algumas injustiças, talvez, e classificavam como toda a escuderia fosse naquele sentido para fazer Isso. as Generalizou questões. isso aí. Generalizou. Com atos Pejorativo. ilícitos. De forma isso aí. pejorativa. Então, Olha, foi trazido dessa forma. Então, assim, a escuderia Lecoq, ela tem um histórico extraordinário, porém, teve alguns episódios que foram generalizados por integrantes com más intenções e acabou trazendo alguns problemas degradantes naquela Você acha que a oportunidade. parte ideológica também fez com que denegrisse a imagem da escuderia? A parte ideológica, olha, a parte ideológica da escuderia era fantástica, era sempre A parte fazer. ideológica contrária, né, para que, não, isso aqui é um esquadrão da morte. Não, porque é da Polícia Especial, né? Polícia Especial Muita gente da mídia. tinha um uniforme de gala parecido com o dos nazistas. Da Gestapo, tinha aquelas coisas. Na verdade, muitas coisas eram utilizadas para poder demonstrar a força, mas pelo lado do bem. Não a força para contaminar nada. É claro que a gente tem uma Constituição que temos que respeitar, e ali era uma instituição para proteger, para trazer, Amparar, né? amparar aquelas figuras que estavam desamparadas, como o exemplo que eu dei agora desse Instituto Somaré Gomes. Então, era esse o objetivo. Mas, inicialmente, sim, era por causa da dona Lili. E os 12 Homens de Ouro, né? Não, então, aí isso foi em 64. Os 12 Homens de Ouro que eu tenho ciência foi criado em 1968, porque estava havendo o crime da Bandeira 2. Havia muita morte de taxistas, né? Então, ele foi criado para acabar com isso. Só que teve tão grande sucesso que acabou, você imagina, final da década de 60, Madureira, bairro maravilhoso de Madureira, meu pai atuava bastante ali. Em Madureira. Inclusive, meu pai foi delegado e detetive lá em Madureira, na 29 DP. Então, ele... você imagina Madureira na década de 60. Fala só corta. Ele fala no livro do Barra Pesada que ele pegou Madureira com 900 crimes mês. Deixou com 30. Era 30 ao dia. Você imagina ficar uma semana sem ter crime? Madureira, uma semana sem crime. Mas não estou falando homicídio, não. Eu estou falando qualquer crime. Não tinha crime registrado, pelo menos nas delegacias. Como é que funciona? Olha, a mágica. Meu pai costumava dizer, o cidadão ele combatia... deve ser respeitado e o cidadão deve respeitar a polícia. Agora, o bandido não tem que respeitar a polícia. O bandido tem que temer a polícia. Isso. Muito legal. Os 12 Homens de Ouro surgiu em 68, com certeza, uma onda de violência que você já clamou aí, né? A Associação Comercial clamou por segurança e foi atendida, né? Aí estamos no governo, né? Só para a gente contextualizar, do Chagas Freitas, né? E o chefe de polícia é não sei o que, França. É o general, inclusive. O general. Né? E eu tô com o Luiz de França. Luiz de França. General Luiz de França. E os 12, quem seriam? Lembra? De cabeça, assim, vou tentar aqui. Eu sei que 5 eram polícias especiais. Agora, vamos lá. Vamos começar pelo A, porque fica mais fácil, né? Aníbal. Aníbal Beck Cartola. Aníbal Beck. Cartola. Tem anotado aí. Aníbal, não tenho, tô fazendo de cabeça. Né? Aníbal Beckman, que é o Cartola. Euclides. Elinto Pires. Como é que é o nome? Só para fazer o nosso bullying aqui, né? Cada um tinha um apelido, né? Então, o Aníbal. Cartola. O Aníbal era o Cartola. Euclides Nascimento, vê se você lembra. Eu não lembro. Cegonha, não lembrava disso, não. Elinto Pires. Otranca. Jaime de Lima. Doutor Japonês. Japonês. Hélio Goiaba. Seu Goiaba, né? Humberto de Matos. Diabo Louro. Não, Homem da Invernada. Ah, tá. Nils Kaufmann, que era o Diabo Louro. Isso, espera que a gente vai chegar lá, né?
Aí vem o Lincoln Monteiro, cambalhota. Mariel Mariscou de Matos. Ringo. Exato. Aí vem o Nils Kaufmann. Ringo por causa talvez dos Beatles da época, não é? Isso eu não sei não, tá? Mas eu acho que é do pistoleiro. Ele sacava era bem. russo, né? Ele era russo. Não era muito da minha época. Era mais pro pistoleiro. Isso aí o Nils Kaufmann, né? O Diabo Loiro, né? Nelson Duarte, Seu Frávio, né? Aí vem o Sivuquinha, né? Sivuca. José Guilherme Godinho, Sivuca. Aí temos faltando só o Vigmar Monteiro. Vigmar Monteiro, seu Kid de Maracujá. Não sei, ele tem um apelido assim. Então aí tem os 12 Homens de Ouro, né? E em função desse contexto de violência, nós tivemos ondas de violência. Tivemos em 1958. E como é que surgiu essa história? É Esquadrão 68. Da Morte. Eles são Esquadrão da Morte. É só pelo símbolo que está aí? É M? Ou teve outra contextualização que você possa nos fornecer? Porque eu me lembro que no livro do Sivuca, ele fala do Amado, tem um Otávio Ribeiro e um Amado Ribeiro, um livro chamado Esquadrão da Morte, do Amado Ribeiro. Esse é um repórter que ele inventava muita coisa, e ele, para vender jornal, ele colocava ao lado de um cadáver um cartaz, né, com uma caveira com 2 tíbias, escrito EM, é mais uma vítima do Esquadrão da Morte, né? E você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso aí? Não, eu vi algumas fotos, né? Como falei, eu era muito garoto quando meu pai ainda era policial, e então eu vi algumas fotos no sentido, mas eu não tenho assim do porquê aquela foto aparecia. Uma foto de um cadáver, que em tese seria de um bandido, e tinha uma cartolina com um desenho, né? Desenhada uma caveira com 2 tíbias cruzadas, escrito EM. Show. A gente está faltando pouco tempo. Eu gostaria de a gente primeiro dizer novamente que é o primeiro podcast aqui da Escuderia Detetive Lecoq Nacional. Né? Nós estamos aqui entrevistando o Renato Sivuca, que é filho do nosso estimado e saudoso delegado de polícia, deputado estadual, Sivuca, né? Que é autor da frase "bandido bom é bandido morto", né? E, Sivuquinha, a gente já está quase que no final. Queria agradecer a presença do nosso jornalista, o Américo França, né? Dizer que nós temos um presente para você, que é a camisa oficial da Escuderia Detetive Lecoq. Tá nessa bolsa aqui, né? E a gente vai te ofertar. Maravilha. Né? E fazer um novo convite, né, para você numa próxima vez, que a gente vai novamente agendar junto com o Jaiminho, né, que é o filho do Jaime de Lima, japonês, é um dos 12 Homens de Ouro. Eu acho que aí dá para fazer um embate em você. Luta de jiu-jitsu é um excelente lutador. Aproveitar para o Renatinho deixar um recado aí para a instituição Escuderia Detetive Lecoq, que o porquê que ela deve seguir, né, no caminho da prosperidade, e o quanto nós podemos também ajudar na área social, né, a esses projetos que já tinham à época, né? Qual é o recado, a mensagem que você manda para os simpatizantes da nossa irmandade, da nossa instituição? Bom, doutor Tenor, doutor Escuderia, né? E querido jornalista Américo, é um privilégio estar aqui mais uma vez falando sobre a história do meu pai, a história da Escuderia. Eu quero dizer que a Escuderia sempre teve um papel fundamental. Não é um papel fácil, sempre vão ter adversidades, lutas, mas com espírito de amor, trazendo a parte do cidadão de bem, valorizando o cidadão de bem, agradecendo a Jesus por poder estar sempre iluminando os passos pelo lado sempre positivo da família. Eu não tenho dúvida que a Escuderia ultrapassará todas as adversidades e contará sempre com a colaboração, respeitando, como sempre respeitou as leis,
e trazendo sempre a parte mais profunda, que é a essência da escuderia, que é a parte filantrópica. Então eu desejo todo o sucesso do mundo para essa nova etapa, sobretudo com a gerência, agora a gestão, vamos dizer assim, do nosso doutor Antenor, doutor Scudery, e estarei num próximo aí. Eu sou, só para deixar assim a minha parte hoje com o meu trabalho, eu sou advogado, atuo na área imobiliária, corretor de imóveis também, trabalho muito na região de Jacarepaguá, Barra e na região da Serra. E caso queiram acessar lá no meu YouTube, vai aqui um jabazinho, né? Não é possível que a gente não possa mandar. Acesse no YouTube Sivuca e aquele E comercial, sabe? Partners. Sivuca e Partners. Tem lá os imóveis, variados imóveis de compra, venda e locação. Atuo também na parte de leilão imobiliário. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo ou com o pessoal para pegar meu telefone ou acessar lá o YouTube, o nosso site. Obrigado a todos. A escuderia agradece a participação de todos e estamos contando e aberta a todos aqueles que queiram ingressar na instituição, né? Faço novamente o convite para o nosso Renatinho aqui, se ele quiser participar, é só falar comigo novamente, ingressa, né? E a gente conta com você. E até uma próxima podcast, né? Uma próxima jornada aqui com outros entrevistados. Obrigado.